Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muitas pessoas gostam de viajar sozinhas sem se preocupar que algo ruim possa acontecer. As principais vantagens são a liberdade total de fazer o que quiser, a capacidade de ajustar os planos rapidamente e a rara oportunidade de passar um tempo sozinho com seus próprios pensamentos e sentimentos. No entanto, além desses benefícios, também existem muitos riscos, especialmente para mulheres que decidem fazer viagens solo. A trágica história de Maria Luísa Chido, que ocorreu em 2020 na Costa Rica, chocou todo o país e mais tarde ganhou destaque internacionalmente. O caso atraiu muita atenção porque aconteceu em um hotel caro em uma área turística popular, e a vítima era uma médica bem conhecida, que chefiava o departamento de anestesiologia em um dos maiores centros médicos do país. Quem era Maria Luísa Chido? Maria Luísa Chido nasceu em 29 de maio de 1977 em La Fortuna, São Carlos, na província de Alajuela, Costa Rica. Ela era a caçula de 5 filhos em uma família modesta. Seus parentes eram todos trabalhadores simples, sem educação além da escolar. Desde jovem, Maria Luísa era ambiciosa e muito determinada. Ela queria ajudar os outros e sonhava em se tornar médica, prometendo a si mesma que seria a primeira de sua família a obter um diploma universitário. Na escola, suas matérias favoritas eram Química e Biologia, e depois de se formar, em 1994, foi aceita na Escola de Medicina da universidade mais prestigiosa do país, localizada em São José. Como estudante, Maria Luísa se mudou para a capital e lá permaneceu pelo resto de sua vida, embora mantivesse laços estreitos com sua família, visitando-os regularmente e mantendo contato com eles. Em 2000, após concluir seu diploma, começou a trabalhar como anestesiologista em um dos maiores centros médicos da capital. Ela avançou rapidamente em sua carreira, sempre aprendendo e aprimorando suas habilidades. Até 2015, Sedeno havia se tornado chefe do Departamento de Anestesiologia e Terapia de Recuperação. Ela era amada e respeitada por seus colegas e se tornou uma médica bastante proeminente, embora tenha alcançado tudo isso sacrificando sua vida pessoal. Por muito tempo, Maria Luísa esteve sozinha e totalmente dedicada ao trabalho. Em 2017, quando tinha 40 anos, começou um relacionamento romântico com um médico do mesmo hospital, embora ele trabalhasse em outro departamento. Ela acreditava que ele era o amor de sua vida, alguém com quem poderia construir uma família forte e feliz. No entanto, no início de 2020, o casal se separou porque ele começou a sair com uma colega mais jovem. Para Maria Luísa, o término foi um golpe devastador. Ela caiu em uma profunda depressão e se afundou no trabalho por meses, mal notando o que acontecia ao seu redor. Seu único consolo era seu cachorrinho, Mofti, a quem tratava como seu filho. A última viagem. Em julho de 2020, Maria Luísa decidiu que precisava desesperadamente de uma pausa e de uma mudança de ambiente antes de perder a cabeça. Na época, a pandemia de Covid-19 estava se espalhando pelo mundo, e várias restrições estavam em vigor para conter o vírus. Ela escolheu ir para a costa e se hospedar em um pequeno, mas aconchegante hotel chamado La Mansion Inn, localizado na pitoresca Punta Arenas. Esse resort geralmente é popular entre turistas de todo o mundo, mas com a pandemia e os bloqueios rigorosos, estava quase deserto. No hotel em que ela fez o check-in, apenas alguns quartos estavam ocupados. No entanto, a paz e a tranquilidade eram exatamente o que ela estava procurando. Maria Luísa planejou passar o fim de semana lá e voltar para casa na segunda-feira. Ela levou seu amado cachorro Mofti. Ficou em um quarto no andar térreo, que tinha uma segunda porta que dava para um pátio privativo. Esses quartos foram projetados para viajantes com animais de estimação, para que os animais pudessem sair e fazer suas necessidades em uma área designada. Todos os outros quartos com acesso ao pátio estavam vazios na época. No dia 18 de julho, Maria Luísa fez o check-in, deixou suas coisas e foi para a praia. No dia seguinte, passou tranquilamente.
Ela caminhou pela praia, tomou sol, jantou no restaurante e depois voltou para o quarto. Ela ligou para sua mãe, e elas conversaram por cerca de meia hora. Maria Luísa mencionou o quão vazio o hotel estava, com poucos funcionários, a maioria dos quais estava acumulando várias funções. Ela planejava fazer o check-out na manhã seguinte, após o café da manhã, mas nunca chegou a esse ponto. Um corpo sem vida enrolado em um lençol. Na manhã de 20 de julho, Maria Luísa não apareceu para o café da manhã. A equipe do hotel notou isso, porque havia poucos hóspedes, mas não pensaram muito a respeito, presumindo que ela estava apenas dormindo até mais tarde antes de ir para casa. No entanto, quando chegou a hora do check-out e ela ainda não havia aparecido, decidiram verificar seu quarto. 2 membros da equipe bateram na porta de Maria Luísa, mas não houve resposta. Eles podiam ouvir seu cachorro latindo dentro do quarto, então sabiam que ela tinha que estar lá. Continuaram batendo e chamando seu nome, mas a única resposta era o latido de Mofti. Eles então foram até o pátio para ver se conseguiam alcançá-la por lá. A segunda porta estava destrancada, e a equipe decidiu entrar para garantir que tudo estava bem. Assim que entraram, notaram manchas marrons no chão, que pareciam ser de sangue seco, e na cama encontraram um corpo enrolado em um lençol. A equipe do hotel imediatamente chamou os serviços de emergência e informou a administração. Infelizmente, os paramédicos só puderam confirmar que Maria Luísa estava morta. Ela havia sido assassinada várias horas antes de seu corpo ser encontrado. Tudo na cena parecia estranho, desde o estado do quarto até as circunstâncias de sua morte. A investigação começa. O corpo de Maria Luísa apresentava múltiplos cortes, hematomas e marcas de mordidas deixadas por diferentes pessoas. As feridas de defesa em suas mãos indicavam que ela lutou ferozmente. A causa da morte foi asfixia mecânica e uma fratura no pescoço. Alguém a estrangulou com tanta força que quebrou suas vértebras cervicais. A autópsia também revelou que ela foi agredida sexualmente antes de morrer. Ao lado de sua cama havia uma garrafa de água mineral, uma garrafa de vinho caro aberta e 2 copos. De acordo com a camareira, Maria Luísa realmente havia encomendado esses itens na noite anterior, mas estava sozinha. Os registros do cartão de chave mostraram que, após receber a entrega, ela não deixou o quarto, e ninguém mais entrou. No entanto, a porta de vidro que dava para o pátio não precisava de chave, então o agressor poderia ter entrado por ali. O hotel tinha muitas câmeras de segurança que poderiam lançar luz sobre o que aconteceu, mas, infelizmente, descobriu-se que nenhuma delas estava funcionando há meses. A administração alegou que, devido à pandemia e à queda no número de hóspedes, eles haviam cortado custos desligando as câmeras. Peritos forenses testaram as marcas de mordida no corpo de Maria Luísa em busca de DNA, na esperança de encontrar a saliva do assassino, mas os resultados foram chocantes. A saliva encontrada nas feridas era da própria vítima. Como as marcas de mordida estavam no rosto, pescoço e peito, locais que ela não poderia alcançar fisicamente, os investigadores concluíram que o agressor manchou as feridas com sua saliva intencionalmente para encobrir suas pegadas. Outro detalhe surpreendente veio do patologista, que relatou que o corpo de Maria Luísa havia sido completamente lavado após a morte. Isso significava que, após atacá-la, torturá-la e estrangulá-la, o agressor ou agressores levaram seu corpo para o banheiro, lavaram-no, depois o colocaram na cama, mancharam as marcas de mordida com sua saliva e o enrolaram em um lençol. Como as câmeras do hotel não estavam funcionando e o local estava quase vazio devido à pandemia, nenhum testemunho foi encontrado. Nenhum dos hóspedes ou funcionários relatou ter visto ou ouvido algo incomum, e nenhum estranho foi avistado na propriedade. O primeiro suspeito. A notícia do brutal assassinato de uma anestesiologista famosa rapidamente se espalhou pelo país, causando grande comoção pública. A polícia precisava resolver o caso o mais rápido possível e descobrir quem poderia ter sido tão cruel com uma mulher inocente. Quando a família da vítima foi questionada sobre se ela poderia ter tido um relacionamento passageiro durante as férias, eles tinham certeza de que a resposta era não. Ela ainda estava devastada pelo rompimento recente e esperava por uma reconciliação. Quanto aos 2 copos encontrados no quarto,
a irmã de Maria Luísa explicou que ela sempre usava dois, e um para vinho e outro para água. Os resultados forenses confirmaram isso, pois apenas as impressões digitais e as marcas de lábios da vítima foram encontradas nos copos. Durante a entrevista com a polícia, a mãe de Maria Luísa de repente se lembrou de que, durante sua última ligação com a filha, Maria havia mencionado um homem que trabalhava no hotel. Ela disse que eles haviam conversado durante o almoço e que ele perguntou por que ela estava viajando sozinha e quanto tempo planejava ficar. Isso deu aos detetives o primeiro suspeito a ser interrogado. Esse funcionário era Teodoro Herrera Martinez, de 38 anos, filho de um amigo de longa data do dono do hotel, Harry Bolden. Na verdade, graças às conexões de seu pai, Martinez conseguiu um emprego no hotel. Ele trabalhava como bartender e fazia tarefas pessoais para seu chefe. Desde o início da entrevista, Martinez agiu de forma estranha, muito nervoso, e alegou que não se lembrava de Maria Luísa ou de ter falado com ela. Arranhões frescos eram claramente visíveis em suas bochechas e pescoço, e ele não conseguiu dar uma explicação clara de onde eles vieram. Quando foi pedido que ele tirasse a camisa, arranhões semelhantes foram encontrados em seu peito e ombros. Os detetives suspeitavam que a vítima havia deixado essas marcas enquanto lutava por sua vida, mas precisavam esperar que os peritos confirmassem. Martinez foi preso inicialmente por 6 meses, enquanto a investigação continuava. O segundo suspeito. Os exames forenses confirmaram que sangue e partículas de pele de Martinez foram encontrados sob as unhas da vítima, mas as marcas de mordida no corpo dela não combinavam com as impressões dentárias de Martinez. A polícia continuou a interrogar hóspedes e funcionários do hotel até que um homem de 36 anos chamado Luiz Carlos Miranda entrou em foco. Ele não era um hóspede regular e não trabalhava no La Mansion Inn, mas era amigo do dono do hotel, o que lhe permitia se hospedar gratuitamente. Uma das marcas de mordida no corpo da vítima poderia ter sido feita por Luiz, mas não era claro o suficiente para se ter certeza. Mesmo assim, a polícia o prendeu como segundo suspeito por 6 meses, assim como Martinez. Miranda também negou ter visto Maria Luísa ou ter tido qualquer contato com ela. O terceiro suspeito. Cerca de uma semana e meia após o chocante assassinato, um terceiro suspeito foi preso, o próprio Harry Bolden, dono do hotel, de 69 anos. Vale mencionar que Bolden, um empresário de origem holandesa, tinha extensas conexões com políticos e empresários, e possuía várias propriedades em diferentes países. O que levou à sua prisão foi que uma das marcas de mordida no corpo da vítima combinava com as impressões dentárias de Bolden. Também veio à tona que, cerca de 6 meses antes do assassinato, Bolden havia passado por uma cirurgia no hospital onde Sedeno trabalhava. Apesar de Bolden insistir que nunca tinha visto a mulher antes, a polícia acreditava que ele poderia tê-la notado durante esse tempo, conseguido suas informações de contato e atraído-a para seu hotel. Inicialmente, devido à sua idade e problemas de saúde, Bolden foi colocado em prisão domiciliar. No entanto, quando ele mudou de residência sem notificar a polícia, ele foi levado sob custódia, pois havia temores de que ele pudesse tentar deixar o país. Havia uma quarta pessoa envolvida no caso, o jovem marido de Bolden, um homem chamado Yader Daniel Abanda. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada contra ele. Abanda negou qualquer envolvimento no crime, alegando que seu parceiro não estava se sentindo bem naquela noite e não saiu do quarto. A teoria da investigação. Uma vez que os resultados da autópsia e dos exames forenses foram divulgados, os investigadores concluíram que havia 3 agressores envolvidos no crime. Não havia sinais de cordas ou outros objetos usados para imobilizar a vítima, mas todos os membros de Maria Luísa apresentavam hematomas de dedos e palmas, indicando que ela foi segurada à força. Na boca de Maria Luísa, os especialistas encontraram fibras de tecido e um fio, o que sugeria que ela havia sido amordaçada. Isso explicaria por que nenhum dos outros hóspedes ou funcionários ouviu gritos, apesar das evidências de tortura e dos ferimentos graves, que indicavam que ela deve ter desesperadamente pedido ajuda. No celular de Maria, encontrado em seu quarto, havia mensagens para sua irmã, onde ela elogiava o hotel, dizendo o quanto era bonito, aconchegante e tranquilo.
Ela mencionou como a equipe do hotel era atenciosa e prestativa e até comentou que havia passado a noite conversando e dançando no bar com o homem que servia café e cuidava da propriedade. Com base nessa descrição, esse homem era Martinez. Desde o início, Martinez foi o principal suspeito. Ele era o único dos 3 suspeitos que apresentava arranhões visíveis. Sua pele e sangue foram encontrados sob as unhas da vítima, e seu material biológico foi encontrado em seu corpo, apesar das tentativas de lavá-lo. No entanto, os moldes de seus dentes não combinavam com as marcas de mordida na pele dela. Como Maria Luísa não havia deixado seu quarto depois de retornar na noite do crime e não havia deixado ninguém entrar, os investigadores acreditavam que os agressores entraram no quarto dela pela porta que dava para o pátio. É possível que ela tenha deixado destrancada para que seu cachorro pudesse sair, e como os quartos vizinhos estavam vazios, ninguém teria notado. Uma vez dentro, os agressores provavelmente agiram rapidamente, nocauteando Maria com um golpe na cabeça, amordaçando-a e depois torturando-a e agredindo-a por várias horas. Quando terminaram, eles a estrangularam com tanta violência que quebraram seu pescoço. Em seguida, lavaram o corpo no banheiro, colocaram-no na cama e o enrolaram em um lençol, manchando as marcas de mordida com sua própria saliva. O julgamento. Todos os 3 suspeitos negaram qualquer envolvimento no crime, alegando que estavam dormindo em seus quartos naquela noite, mas não havia testemunhas para confirmar seus álibis, exceto o marido do dono do hotel, cujo testemunho já era questionável desde o início. No entanto, mensagens de texto estranhas foram encontradas nos celulares dos suspeitos. Nessas mensagens, eles compartilhavam fantasias íntimas perturbadoras, e, no dia anterior ao crime, discutiam sobre uma hóspede que estava sozinha. O julgamento público só começou em setembro de 2022, mais de 2 anos após o assassinato. Harry Bolden, de 71 anos, apareceu no tribunal em uma cadeira de rodas, já que seus problemas no joelho haviam piorado, tornando difícil para ele andar. Desde o início, a acusação enfrentou dificuldades em provar o envolvimento de Bolden e Miranda. As evidências contra eles eram principalmente circunstanciais, e mensagens de texto em seus telefones e impressões dentárias, que a defesa argumentou que deveriam ser descartadas, pois as marcas de mordida não eram uma correspondência perfeita com seus registros dentários. O especialista que deveria testemunhar sobre as marcas de mordida na vítima havia sido contratado pelo advogado de Bolden. Esse ortodontista voou de Madrid e afirmou que as marcas encontradas na pele da vítima não eram fortes o suficiente como evidência e não podiam vincular os suspeitos de forma definitiva ao crime. No dia seguinte ao seu depoimento, o especialista retornou à Espanha, mas a acusação questionou sua credibilidade. Uma investigação subsequente revelou que esse indivíduo não era devidamente credenciado e era apenas um especialista ad nome. Seu depoimento foi descartado, mas a acusação ainda lutou para provar a ligação entre os 2 principais suspeitos e as marcas de mordida. A acusação argumentou que um crime tão brutal e calculado não poderia ter sido cometido por apenas uma pessoa. Eles acreditavam que pelo menos 3 pessoas estavam envolvidas no ataque e assassinato. No entanto, a defesa contestou isso, apontando que um homem forte poderia ter realizado o crime sozinho. O veredito. A única evidência inegável era contra Teodoro Herrera Martinez. Além de seu sêmen encontrado no corpo da vítima e de partículas de sua pele sob as unhas dela, os investigadores também encontraram sangue de Maria Luísa tanto na parte externa quanto na parte interna de seus sapatos, e as pegadas combinavam com as encontradas no limiar do quarto dela e perto da cama. Como resultado, Martinez foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado a 50 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Como ele tinha 40 anos na época da sentença, isso efetivamente se tornou uma sentença de prisão perpétua. Martinez admitiu que havia tido relações íntimas com a vítima naquela noite, mas afirmou que foi consensual e insistiu que outra pessoa deve ter a matado depois que ele saiu. Como não havia provas sólidas contra Bolden e Miranda, além das marcas de mordida e das mensagens de texto, seu envolvimento não pôde ser provado. Ambos os homens foram absolvidos e liberados em março de 2023. No entanto, em setembro daquele mesmo ano, um tribunal de apelação revisou uma queixa apresentada pela família da vítima e ordenou que o caso fosse reaberto.
Porém, nessa época, tanto Bolden quanto Miranda já haviam deixado a Costa Rica. Eles fugiram do país assim que foram libertados pelo tribunal. Atualmente, eles estão vivendo na Holanda, e mesmo que o novo julgamento os considere culpados, eles não enfrentarão punição, já que não há acordo de extradição entre a Holanda e a Costa Rica, apesar da gravidade do crime. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.